Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos continuar no Sermão do Monte. Gente, o Sermão do Monte é rico. Primeiramente porque ele foi exposto por Jesus Cristo, o mestre dos mestres, pastor dos pastores, senhor dos senhores, rei dos reis. Obrigado. Eu estava ontem meditando capítulo 6. Gostaria que você prestasse bastante atenção, porque a palavra não é do pastor Abel, a palavra é de Deus. Bem, nós vamos só expor a palavra e tentar ajudar uns aos outros na compreensão do texto. Ontem eu estava meditando no capítulo 6, do verso 19 ao 34. E do 19 ao 34, Deus está trabalhando a temática de colocar confiança nele. Deus está trabalhando a temática de que Ele cuida de nós. Deus está falando, ensinando que nossos sonhos têm que ser os sonhos dEle. Deus está falando que a vontade tem que ser a vontade dEle, não a nossa. E talvez seja parecido um pouco essa palavra com a que eu ministrei semana passada. É porque o Senhor não me deixou sair desse tema. E eu vou pregar mais uma vez, talvez não parecido, mas tentar expor algumas coisas, mas tem muito a ver do que a gente falou semana passada. Talvez seria a parte 2. Amém? Então, abra sua Bíblia aí no verso de número 26. Mateus 6, 26. Vai ser a base da nossa mensagem. Talvez a gente ande em outros textos, mas a passagem central é essa. E diz assim, podemos ler todos juntos numa mesma versão aqui, se você conseguir enxergar. Vai dizer assim, olhai para as aves dos céus, ou do céu, que não semeiam nem cegam. Cegam ali é colher. Nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essas palavras são palavras de Jesus. Bem, feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te pedimos essa noite uma capacitação do Teu Espírito Santo para falar a Tua palavra, para compreender as Sagradas Escrituras, que Teu Espírito Santo nos revele. Senhor. Nós pedimos que todo espírito contrário saia agora do nosso meio. Todo espírito maligno caia por terra agora, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que as nossas mentes estejam livres para a ação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Jesus está no Sermão do Monte. No versículo 19, ele começa a falar de juntar tesouros, falar de dinheiro. Depois, no 22, ele fala a candeia do corpo são os olhos, de sorte que seus olhos forem bons, seu corpo será bom. E depois ele continua, no 24 ele vai continuar na mesma temática. Vocês não podem agradar a dois senhores. Ou vocês agradam Deus, ou vocês agradam a Mamão. A temática está sendo desenvolvida na confiança em Deus. Porque aquele que confia em Mamão, aquele que confia no dinheiro, aquele que confia na riqueza, não confia em Deus. Ele tem o dinheiro como um Deus, como uma confiança. E
E quando ele fala dos olhos, o que olhos tem a ver com dinheiro? Jesus está ensinando a enxergar de uma maneira correta. Por isso que ele está falando no texto de dinheiro, de riquezas, porque a nossa visão nos dias de hoje, ela está deturpada, ou eu diria até trocada. Nós invertemos a ótica de como Jesus quer que nós enxerguemos. Jesus quer que coloquemos a nossa confiança nele, no Pai, e assim Ele supre as nossas necessidades, Ele supre as nossas demandas, Ele nos sustenta no dia a dia e no decorrer da nossa vida, da nossa história. E Ele nos supre com os recursos, com o dinheiro, com tudo mais. Mas hoje, nós somos condicionados, doutrinados, a enxergar de uma forma diferente. Primeiro eu cuido do dinheiro, eu cuido das minhas coisas, eu cuido das coisas que me rodeiam, e talvez, se sobrar um tempo, eu o dedico a Deus. Talvez, se sobrar um tempo, eu vou à igreja. Talvez, se sobrar um tempo, eu vou na célula. Talvez, se sobrar um tempo, eu faço ações sociais, eu amo meu próximo, eu reparto o pão. E nós temos trocado a maneira como Jesus ensinou. Jesus ensinou que o reino precisa estar em primeiro lugar e as outras coisas em segundo plano, porque Deus não esqueceu das outras coisas. Diga para o seu irmão: Deus não esquece da tua família. Deus não esquece que você precisa se vestir. Deus não esquece que você precisa se alimentar. Deus não esquece que você precisa de dinheiro para pagar a luz, a internet, a água, para pegar o ônibus. Deus não esquece. Mas às vezes nós esquecemos de Deus. Esse que é o problema. E quando Jesus convida a olhar para as aves dos céus, irmãos, eu estava ontem meditando. É o que eu já falei aqui outras vezes. Quando a gente medita, é diferente de você ler corrido ali, vai lendo, correndo a Bíblia. Quando você medita nas palavras de Jesus, é algo tremendo. É algo profundo, o ensinamento da palavra, o ensinamento de Jesus. Primeira coisa que Jesus faz é, olhe nesse texto de verso 26, ele diz: olhai para as aves dos céus. Lembre que o contexto está falando de dinheiro, está falando se você for até o 34, ele está falando de a gente não ficar ansioso por coisas que estão ao nosso redor. Ele está falando de não colocarmos a nossa confiança na riqueza, em mamão. Deus está falando, nós estamos nesse contexto. Aí ele dá uma pausa para fazer uma ilustração e fazer um contraponto entre nós e as aves dos céus, sendo que nós temos muito mais valor do que as aves dos céus. Amém? Então ele diz: olhai, primeira parte do texto, olhai para as aves dos céus. Eu não sei se você já parou para olhar para as aves dos céus. A beleza, o resplendor, a glória de Deus nas aves dos céus. E as aves dos céus, elas enfeitam, adornam a natureza. As aves dos céus, elas têm um papel primordial na natureza, apesar de ser só aves dos céus, só animais. São aves dos céus. O canário que canta, o periquito que só fica lá, só come alpiste, a rolinha que voa,
a arara, a galinha que cuida dos pintinhos, olha, imagine as aves dos céus. E eu fiquei imaginando, o que Deus quer ensinar? Ele mandou olhar as aves dos céus. Ele vai dizer o que ele quer ensinar. Mas ele mandou observar. E eu observei, comecei a refletir. Qual é o papel da ave? Qual é o papel das aves no contexto? Numa macrovisão, no planeta, na natureza, no ecossistema. Jesus está falando, olha as aves. E eu comecei a olhar e eu falei, meu Deus, que tremendo. Porque ele vai dizer que elas não ajuntam, não semeiam e nem guardam os celeiros. Mas nem por isso elas deixam de trabalhar. Porque eu pude observar, as aves dos céus, elas são responsáveis, algumas, cada uma tem uma característica, mas as aves dos céus, e aí a ave específica, por exemplo, o beija-flor, ele tem a função na natureza de polinizar a natureza, de levar vida. Ela traz o pólen de uma planta, que é geralmente da flor, ela pousa em outra flor, e ali ela leva o pólen, e ali pode ocorrer a reprodução da espécie. Não é assim? A polinização, o beija-flor, ele faz essa, assim como outras aves. Eu acho que aquele amarelinho, tem um amarelinho, né, que ele faz isso também, ele vai lá, ele bica lá a flor, tu bota água lá na tua casa com a florzinha, água doce, ele costuma ir lá. Na natureza, ele tem esse papel de polinizar a natureza. E Jesus está falando, olhem para as aves. Outras aves, ela tem a função de dispersar semente. A arara, ela come uma semente aqui, e ela vai, e ela pega aquela semente, vai para outra árvore, voa quilômetros com a semente, e solta a semente, e a semente cai, e reproduz, nasce ali uma nova árvore, e novo ciclo acontece, porque ela tem uma função que ela exerce na natureza. Nem só a arara, tem várias aves que fazem esse tipo de trabalho, de dispersar as sementes na natureza. Outras aves, elas são responsáveis pelo controle de pragas e insetos. Amém? Uma ave que controla pragas, por exemplo, uma praga, se você não cuidar, é o rato. O rato, ele invade, ele come lavoura, ele come plantação, ele destrói tudo em casa, ele entra na casa das pessoas e acaba com, se não tiver um controle ali de Deus, que Deus deu na natureza, tudo ele criou e botou leis. Então, se não tiver um controle, uma harmonia, aquele animal que é o rato, o roedor pequeno, assim como outros, eles desequilibram o ecossistema, o meio ambiente. Então, precisa haver aves predadoras para que haja um equilíbrio no meio ambiente. E uma dessas aves é a águia. Ela tem essa capacidade de controlar roedores, cobras. Alguém já viu Discovery, esses negócios? Estou mentindo aqui? Discovery Planet, não tem um Animal Planet. Lembram? Deus é perfeito, gente. Deus é tremendo. Isso não é obra do acaso. Isso é obra das mãos de Deus. Tudo tem o seu propósito determinado por Deus. Aleluia. Deus não fez a águia à toa. Outras aves têm a função de nos fornecer alimento. O pato, que nos fornece ovo. A galinha, que nos fornece ovo.
E ela nos fornece ela mesma, nos fornece o quê? Alimento. Nem todas as aves nós comemos, mas muitas aves nós comemos. No Natal a gente come muito aquele chester, o peru, né? O frango, né? Pessoas fazem um frango grande, aquele frango bem gordo, e botam lá. No dia a dia a gente come o filezinho do peito ali, a coxinha. Eu me amarro em sobrecoxa, irmãos, a sobrecoxa é top. Então, algumas aves, elas têm essa função de dar de si para alimentar, de dar de si para suprir a necessidade daqueles que Deus criou. Amém? Outras fornecem esterco, adubo, né? A própria galinha, nas criações, né, de viveiros, de granjas, ali eles pegam aquele esterco e usam para fertilizante na lavoura, até alguns até vendem, utilizando-se daquele produto que elas produzem. E na própria natureza, quando elas vão, ela come e ela solta ali o excremento dela, aquele excremento cai na natureza e tem uma função, vai para a terra e gera adubo, gera mais vida, ou seja, tudo que Deus criou está em perfeita harmonia. Aleluia! E Jesus nos convida, olha para as aves dos céus, olha. E talvez a última função aqui possa ter mais, é transmitir beleza e harmonia. Como é belo a natureza. Tem pássaros que só servem para cantar. Eles não sabem fazer mais nada a não ser o quê? Cantar. Abrir o seu biquinho lá e... né? Ele canta, irmãos, que coisa linda quando você acorda numa pousada, no meio do mato. Ou talvez você more aí num lugar que tenha mato, no final do morro, como eu moro lá, e você vê os passarinhos cantando o tizil, né? Tizil, o colherinho cantando, né? Os passarinhos soltos, o canário da terra piando, o bem-te-vi. Aí você chama o bem-te-vi, aquele responde lá. A sabiá, gente, o canto da sabiá é lindo. Já repararam o canto da sabiá? Trinca-ferro, curió, na natureza, né? Amém? Amém, irmãos? Gente, que coisa linda Deus criou. O canto do galo, canto bonito que desperta toda manhã na roça, as pessoas são despertadas pelo canto do galo. Gente, que coisa maravilhosa, a harmonia que Deus fez, todas essas coisas, a beleza com que Deus criou todas essas coisas. E Jesus nos convida, olhem para as aves. Olhem, que coisa bela. Olhem, não é lindo a beleza de tudo isso? Todas têm uma função, todas têm a sua importância. Mas Jesus depois fala, porém, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Eu fiquei pensando, Senhor, elas não trabalham? Como assim? O Espírito Santo falou para mim, elas não trabalham para elas, elas trabalham para mim. Aleluia. Observe as aves. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas elas trabalham, mas não para elas. O trabalho delas é diferente. Irmão, Jesus está fazendo um paralelo entre o cristão, as aves. Jesus quer trazer um ensinamento, porque nós somos diferentes do mundo. Nós somos diferentes daqueles que estão lá fora. Assim como as aves dos céus, Deus está tentando trazer um entendimento de que nós não trabalhamos. Como assim, pastor? Não para nós, mas para o Senhor Jesus.
Pelo menos não deveríamos trabalhar para nós. Deveríamos trabalhar para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. As aves, elas fazem tudo isso que nós falamos aqui. É um tipo de trabalho? É, mas não é para elas mesmas. É para a harmonia da criação. É para servir a Deus. É para servir o quê? A humanidade. Mas elas também se beneficiam daquele trabalho. Mas em si, elas não estão trabalhando para elas, estão trabalhando para Deus. E Jesus diz, elas não ajuntam os celeiros. Então, por que vocês estão tão ansiosos pelo que a vez de comer, vestir, beber? Olhem para as aves dos céus. Olhem para as aves dos céus. Irmãos, nós temos que aprender que a nossa confiança não está na mão, não está no nosso emprego, não está enquanto você tem na sua conta. A tua confiança vem de Deus. A nossa confiança vem de Deus. E Jesus está o tempo todo tentando trabalhar isso. Parem de olhar como o mundo olha. O mundo quer conquistar, o mundo quer trabalhar, o mundo quer fazer para ter, pelo prazer, pelo hedonismo, a busca pelo prazer o tempo todo e se sentir bem. Mas vocês não. Os filhos de Deus vão trabalhar para Deus. Os filhos de Deus vão trabalhar para o reino de Deus. E assim fazendo, Ele cuidará de nós. Essa que é a ordem do reino. Essa que é a ordem do reino. As aves não trabalham para si, mas trabalham para Deus. Da mesma forma como as aves, Deus nos criou com um propósito definido. Aleluia. Cada ave tem um propósito definido por Deus. E cada um de nós temos um propósito definido por Deus. Amém? Imagine se o beija-flor quisesse dar uma de pica-pau. Imagine se o periquito quisesse dar uma de João de Barro. Ele arrebentaria o seu bico. Da mesma forma, o beija-flor. Não foram criados, o beija-flor não foi criado para trabalhar igual o pica-pau. O pica-pau tem uma estrutura para bater na madeira, ele é mais resistente, ele é mais troncudo, ele aguenta mais pressão, e ele bate na madeira com a sua cabeça dura, até furar a madeira. Mas o beija-flor não, o beija-flor é suave, tranquilo, calmo, belo, sensível. E a sua função é só tirar o pólen daqui e levar ali. Tirar daqui e levar ali. Essa é a função do beija-flor. A do pica-pau é bater. Irmãos, é tremendo. Ah, Jesus. Todos nós temos uma função definida no reino de Deus. Aleluia. Todos nós temos uma função definida no reino de Deus. Você não pode trabalhar como o outro. Se Deus te deu algo para fazer, você não aguenta fazer o que o outro está fazendo, porque a sua estrutura é uma e a do outro é a outra. Ninguém pode tomar o fardo de ninguém, a não ser que Deus mande, ou ajude, ou capacite, ou dê. Mas ninguém pode fazer algo que não foi comissionado para fazer. A Bíblia vai falar, cada um fique naquilo que foi chamado. Eu não posso ser vocacionado para o ministério musical, sei lá, vamos lá, vou usar aqui um ministério, e ser chamado para e querer dar uma de missionário.
Estou falando do chamado específico, porque o músico em si, ele é um missionário, porque ele leva a palavra de Deus. Então, se ele leva a palavra de Deus, de uma maneira geral, ele é um missionário, está levando a palavra de Deus. Mas uma função específica de sair às ruas, de batalhar, de ser enviado, de ter um chamado de Deus para ir às nações, ir às cidades, a outros lugares, estabelecer igrejas, estabelecer ministérios. Se ele não tem esse tipo de estrutura, não adianta ele querer, porque ele vai se quebrar, porque ele vai se ferir, porque Deus não criou com a estrutura para sair e ser um missionário. Da mesma forma, alguém que é pastor e foi chamado para cuidar de ovelhas, cuidar de um rebanho local, e ele quer exercer qualquer outro tipo de chamado fora da vocação que Deus chamou para ele fazer. Um chamado secular que vai atrapalhar, um chamado, sei lá, talvez na política, um chamado talvez no meio empresarial, a não ser que Deus dê. Se ele não for chamado para isso, ele vai se quebrar, ele vai se arrebentar, ele vai sair o quê? Ferido. Porque cada um de nós fomos criados com um propósito definido por Deus. E aí é o maior desafio da igreja. O maior desafio nosso é saber qual é o meu espaço no reino. Irmãos, quando nós sabemos o nosso espaço no reino, não vai ter mais espaço para brigas, dissensões. Vai ter mais espaço para ficar falando mal do outro, daquele, perdendo tempo. Não, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou até o fim naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Se Deus me deu 10 talentos, eu vou multiplicar esses 10 talentos. Se Deus me deu 5 talentos, eu vou multiplicar os 5. Se Deus me deu 2, se Deus me deu 1. Mas o que eu não posso fazer é enterrar. Porque cada um Deus vai chamar para prestar conta. Depois Jesus diz que as aves não semeiam, não colhem e não ajuntam. E depois ele diz: o vosso Pai celestial as alimenta. Com tudo isso, elas não fazem estoque, dispensa, celeiro, conta bancária. Elas não fazem isso, mas Deus as alimenta. Meu Deus, toda vez que nós trabalhamos para o Senhor, toda vez que nós estamos no objetivo, no centro de todas as coisas, há uma provisão que vem do alto, há uma provisão que vem de Deus e desce para as nossas vidas. Quando estamos no centro da vontade de Deus, cuidando das coisas de Deus, cuidando do reino, cuidando de vidas, cuidando daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, Ele cuida de nós, e Deus cuida de você melhor do que você pode cuidar de você. Às vezes você tenta, eu vou tentar cuidar, eu vou tentar fazer na força do meu braço. Aí Deus fala, não, para tudo, para. É melhor você deixar eu cuidar de você do que você tentar ficar cuidando, trabalhando, fadigado, de um lado para o outro. Para! O que eu chamei para fazer? O que eu coloquei nas suas mãos? Aleluia! As aves dos céus cumprem um propósito. Não ajuntam, não semeiam, não trabalham para si, mas Deus cuida delas, porque elas trabalham para Deus. Aleluia! Aleluia! Deus cuida de nós. Irmãos, ou nós cremos nisso, ou nós estamos perdendo tempo. Ou nós cremos na verdade de Jesus, na verdade da palavra, ou nós estamos perdendo tempo. Aleluia. Aí Jesus encerra a quarta parte do versículo 26, dizendo: tendes vós muito mais valor do que elas? É uma pergunta.
Vocês não têm mais valor do que as aves dos céus? O valor do ser humano, resgatado por Deus, feito à sua imagem e semelhança, o valor do Filho de Deus, regenerado, salvo, crente em Cristo Jesus, não tem mais valor do que a criação, do que as aves dos céus? É isso que Jesus está falando. Você tem mais valor do que a própria criação de Deus, porque você foi feito herdeiro e co-herdeiro com Cristo, e nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Aleluia! Nós temos mais valor. Sabe o que Jesus está falando? Você precisa confiar no meu cuidado e no meu amor. Aleluia. Você precisa confiar no meu cuidado e no meu amor. Aleluia. Não tem de mais valor do que as aves? Aleluia. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não tendes mais valor do que elas? Elas não trabalham para si próprias, elas não ajuntam em celeiros, simplesmente elas cumprem um propósito determinado por Deus. E por cumprir um propósito determinado pelo Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei da criação, coroa da criação, Deus que a retribui com o salário delas. Qual é o salário? É o alimento, é o pão, é o sustento de cada dia. Ah, Jesus, se você soubesse que Jesus está aí nos ensinando, que quando nós cumprimos o propósito, quando nós estamos no centro da vontade, quando deixamos de lado o trabalho pessoal para que o nosso trabalho se torne o trabalho de Deus, e aí você fala, mas pastor, se eu não trabalhar, meus filhos não vão ter que comer, se eu não trabalhar, eu não vou pagar aluguel. Peraí, calma. Eu estou falando que quando nós fazemos para Deus, quando nós priorizamos Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele cuida de todas as coisas, Ele te dá fôlego, Ele te dá discernimento, Ele te dá inteligência, Ele te dá força para trabalhar, Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele te coloca na porta certa. Quando estamos priorizando o reino, Deus prioriza as nossas vidas. Mas eu volto no início, nós queremos às vezes priorizar as nossas vidas e se sobrar, a gente prioriza Deus. Se sobrar alguma coisa, eu vou lá, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, se sobrar. E vamos correndo de um lado para o outro, afadigado com os nossos sonhos, afadigado com as nossas loucuras, nossos desejos, as nossas concupiscências. E bate aqui, bate numa porta, dá errado, bate outra, e vai sempre dar errado. Só vai dar certo o dia que você estiver no propósito de Deus. O dia que você estiver no centro da vontade de Deus, aí as coisas começam a dar certo. Não significa que é um mar de flores, não. Tem luta, tem privação, tem provação, mas Deus está contigo. Pior coisa é passar por uma luta, uma provação sem Deus. Pior coisa é você estar numa situação onde você não tem o Espírito Santo para te confortar, onde não tem a voz de Deus para te orientar. É assim, quando nós entramos por caminhos tortuosos, mas graças a Deus, Deus é misericordioso, compassivo, bondoso, longânimo, e nos traz de volta para o caminho. Amém? Lembram do filho pródigo? O filho pródigo tomou seus próprios caminhos. Não, deixa aí, me dá a minha fazenda, eu quero viver o que eu quero viver.
Eu quero viver a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, a tua vida não é tua vida. A tua vida é vida de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós conquistamos, tem que estar aos pés de Jesus. Você já chegou a esse entendimento? A igreja primitiva agia assim, tudo estava aos pés dos apóstolos, aos pés só de uma palavra. Nós precisamos disso, está aqui, é para o reino, é para Deus, é para Jesus, está tudo aqui. A sua vida não é sua. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue. Meu irmão, não fale isso só como um jargão, uma palavra de repetição. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vida, negue os seus sonhos, negue tudo por amor a mim e siga-me. Tu está disposto a fazer isso? Você está disposto a largar tudo, ter que dar tudo se Deus te pedir, ter que dispor tudo aos pés do Evangelho de Jesus? Estamos dispostos a largar tudo por amor ao Evangelho, por amor a Jesus? Esse é o verdadeiro amor. Aleluia. Mas a grande sacada, a grande questão é que Jesus é tremendo. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece que se eu largar minha casa, meu pai, minha mãe, minha faculdade, sei lá, o que ele me pediu para deixar, meu dinheiro, não sei. Ele conhece que eu também preciso dessas coisas. Mas quando eu priorizo Jesus, Jesus me prioriza. Quando eu priorizo Jesus, Jesus me prioriza. Aleluia. Quando eu largo e coloco a confiança totalmente em Deus, Ele me dá o que eu realmente necessito. Porque às vezes nós queremos coisas que nós não precisamos. Mas quando colocamos a confiança totalmente nele, Ele vai nos dar as condições certas para cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa faculdade, do nosso trabalho. Mas quando colocarmos Ele no centro de tudo. Irmãos, tem sido pregado o Evangelho onde o homem é o centro, onde tudo gira em torno do centro. Mas o centro não é o homem, o centro é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Eu sei que essa palavra não arranca às vezes muito aleluia, glória a Deus, e a gente fica assim, meu Deus, eu estou fazendo muito pouco pela tua obra. Meu Deus. Certa vez os discípulos voltaram, eles foram maltratados, perseguidos, sofreram torturas, e eles voltaram alegres, por padecer aflições, por padecer em nome do Senhor Jesus. Será que nós estamos dispostos a nos alegrar por padecer pelo nome do Senhor Jesus? Porque é como eu disse semana passada, quando eu faço a obra, quando eu realmente sei aquilo que eu tenho que fazer, por mais que aquilo esteja doendo na minha carne, aquilo gera uma alegria no meu espírito, aquilo gera uma alegria no meu interior. Por mais que a circunstância esteja adversa, eu posso olhar para o autor e consumador da minha fé e louvar e bendizer o nome do Senhor e dizer, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão tacando pedra, eles estão me matando, mas tenha misericórdia deles, Senhor. Foram as palavras do diácono Estevão, antes de morrer. Ele viu os céus abertos. Ah, meu Deus, como eu quero esse dia, de ver os céus abertos, Jesus chamando o meu nome.
Irmãos, o crente tem que sonhar com a vida eterna, o crente tem que sonhar com as coisas de Deus. O crente tem que sonhar, estar com Jesus. O crente tem que sonhar, ir para a glória, estar mais perto, envolvido com aquilo que Deus tem. Porque o mundo, a cultura, só vai nos afastar do que Deus tem para nós. A apostasia, eu falei aqui outros dias, ela também se dá de uma forma onde existe uma ruptura com os valores de Cristo, valores do cristianismo, onde vai tentar ao máximo jogar as pessoas para um caminho distante da palavra, distante de Cristo, distante da cruz, distante da renúncia, diante do autor e consumador da nossa fé. É nesse ambiente que estamos. E nós temos que lutar, nós temos que pelejar, porque essa é a nossa batalha todos os dias. Eu preciso de Jesus hoje. Ah, Deus, eu preciso de Jesus hoje. Eu preciso de um pão novo todos os dias. Aleluia. Diácono Gabriel falou, eu preciso de um pão novo todos os dias. Eu não posso me contentar com pão velho. Porque quando você tem um pão novo todos os dias, meu irmão, tu tem palavra para o ímpio, tu tem palavra para tua casa, tu tem palavra para os teus familiares, tu tem palavra lá no teu trabalho. Você vai exalar Jesus, porque você tem um pão novo todos os dias, e Jesus é o pão vivo que desce do céu, é Ele que nos alimenta, é Ele que sacia a nossa fome. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, se estivermos alimentados todos os dias desse pão novo, Jesus, só vai sair Jesus da nossa boca, só vai sair Jesus nos nossos ambientes. Aleluia. Para terminar, te dar uma palavra de consolo. Abra sua Bíblia agora. É mesmo, eu ia ler outros textos, mas para finalizar, o que nós aprendemos com isso? Quando busco a Deus, Ele acrescenta todas as coisas necessárias para o cumprimento do meu propósito. Vou repetir. Quando buscamos a Deus, Ele acrescenta todas as coisas necessárias para o cumprimento do meu propósito. Versículo 33 vai dizer assim. Aí aqui fica legal. Porque aqui a gente vê que Jesus não é só tirar. Jesus não é só arrancar, não. Ele dá boa medida, sacudida, transbordante. Ele dá 30, 60, 100 por um. Ele que enriquece e não acrescenta dores. Olha o que diz no verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. E aí nós estamos fazendo isso, falamos de tudo isso. Buscar o reino, buscar a Deus, buscar a vontade, estar no centro e a justiça. E aí todas as coisas, ou seja, todas as outras coisas, Ele vai acrescentando. Quando eu estou trabalhando para Jesus, o Senhor está trabalhando na minha casa. Quando eu estou trabalhando para Jesus, o Senhor está trabalhando nas minhas finanças. Quando eu estou trabalhando para Jesus, cumprindo o meu propósito, cumprindo o meu chamado, Ele está trabalhando na vida dos meus filhos, porque Ele cuida de nós. Essa é a promessa de Jesus. Ele cuida de nós. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor. Ele cuida de nós. Aleluia! Ele acrescenta. Aleluia! Ele acrescenta as demais coisas. Que demais coisas são essas? As coisas que ele falou no versículos anteriores. Lá no verso 19, os tesouros. Ele acrescenta tesouros. Ele acrescenta o quê? Ele acrescenta o comer, o beber, o vestuário, tudo que ele falou antes, ele acrescenta. Quando buscarmos o reino de Deus. Aleluia.
Aleluia. Vamos ficar de pé. Talvez você esteja trocando a ordem. A ordem é o reino. E o reino cuida de você. Aleluia. Aleluia. A ordem é o reino. E o reino cuida de você. Às vezes você tem corrido de um lado para o outro, cuidando das suas coisas. Mas Jesus está falando: deixa eu entrar, deixa eu fazer morada. Aleluia. Deixa eu ceiar contigo. Deixa eu ceiar que eu cuido de todas as outras coisas. Deixa eu fazer morada. Deixa eu ser dono de tudo. E todas as outras coisas eu vou acrescentar. Eu vou trazer. Deus sabe que nós necessitamos de tantas coisas. Ele sabe que precisamos comer. Ele sabe que precisamos de um salário. Ele sabe que precisamos de recursos. Mas o que nós precisamos saber é que Ele cuida de nós. Olhem para as aves dos céus. Cada um no seu propósito, cada um cumprindo o seu chamado. Não trabalham, não ceifam, não ajuntem celeiros, mas Deus cuida de cada uma delas. Porque elas estão no centro da vontade de Deus. Elas estão no centro do propósito. Deus as criou assim, para cumprir um propósito, para cumprir uma função simples na natureza. E assim Deus chamou-nos, nos transportou do reino das trevas para simplesmente ficarmos nesse ambiente de adoração, que bom, é gostoso, aleluia, glória a Deus. Não, mas Deus tem algo a mais. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você uma fonte de águas para jorrar para a vida eterna, ou seja, a fonte que vai jorrar para a vida eterna. O que vai jorrar de você vai levar à vida eterna. O que vai jorrar de você vai levar pessoas para Jesus. O que vai jorrar das suas mãos, do seu trabalho, da sua casa, de tudo que você tem, vai gerar vida eterna. Vai abençoar pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Fui muito impactado por essas palavras ontem e hoje, quando eu estava meditando. Nessa noite, o Senhor nos ajude a ter fé nessa palavra, porque precisa acreditar, irmãos. Não é só a minha palavra, você precisa acreditar que isso é real. Vou contar um testemunho aqui, para finalizar. Eu fui fazer vistoria lá em Santa Cruz, só achei lá em Santa Cruz, não tinha nada aqui perto, aí fui fazer. E chegou lá, dei a papelada, aí o cara começou a olhar o carro, aí mandou virar o pneu para lá, para cá, o de trás. Aí olhou o pneu, ficou olhando. Aí eu já desconfiei, porque o pneu tem uns lados assim, lá de fora, tá meio já gasto. Eu falei, esse cara vai querer reprovar meu pneu. Mas amém. Deus cuida de mim, Deus cuida de todas as coisas. Eu não vou ficar ansioso por nada. Jesus fala que a gente não pode acrescentar nada, um dia além, ou nada a mais, por ficar ansioso ou não. Então, descansei, falei com Deus ali e tal. Aí daqui a pouco ele veio e falou, vou reprovar teu pneu aí, porque a parte de fora está meio gasta e tal. Eu falei, mas aqui, lá de dentro dá para andar para caramba ainda, dá para andar 4 anos, 5 anos. Não estou brincando. Aí ele falou, não dá, mas a banda de fora está comida, vou reprovar. Amém. Eu fiquei triste, chateado, porque eu não tinha dinheiro, tinha recurso para trocar agora. E aí você vai ter que entrar em dívidas e fazer dívidas e pegar emprestado aqui, pegar em cartão, não sei o quê. Amém. Aí encostou lá o carro, vai ver a documentação agora. Aí está vendo a documentação. Aí eu sentei assim, comecei a falar com Deus. Pai, o que eu vou fazer? Final do mês? Às vezes é assim, final do mês, eu fui falar com Deus. Senhor, o que eu vou fazer? É para trocar o pneu? Onde eu vou tirar recurso? Eu não tenho recurso.
Aí fiquei ali falando, pensativo. Tá bom, aí daqui a pouco o rapaz vem assim na minha direção, chama, ei, vem cá. Aí eu fui lá, ó, fazer o seguinte contigo, eu vou deixar teu pneu passar, tá bom? Amém? É porque tu ia gastar aí mais de R$1.000 nesse pneu, eu vou deixar teu pneu passar, dá para estar tranquilo, dá para você andar e vai ficar tudo bem aí. Só resolve o negócio da documentação e resolve lá com o pessoal lá. E depois tu vem aí e a gente resolve as outras coisas aí. Irmãos, eu falei com Deus, Deus resolveu. Às vezes nós ficamos ansiosos, às vezes a gente fica atribulado, esquece de falar com Deus, esquece de levar nossas aflições, as nossas súplicas a Deus. A gente leva para o parente, leva para o pai, para a mãe, para o papagaio, para a sogra, para a cunhada, para o cunhado, para o vizinho, para o amigo do trabalho, leva para Deus e o mundo, mas não leva para Deus. Tá certo que nem sempre Deus vai fazer da forma que a gente quer. Mas tem hora que Ele responde assim, ó, na hora. Na hora. Irmãos, ontem eu estava meditando e me deu uma dor de cabeça, estava com uma dor de cabeça. Não sei porquê, aí eu fui na cozinha, peguei a maletinha de remédio, que as donas de casa sabem que é maleta de remédio, né? Aquele remédio todo. Aí ia tomar o Neosaldina, o Espírito Santo. Vai tomar Neosaldina? Nem orou primeiro? Já vai tomar Neosaldina? Eu falei, Senhor, tira essa dor em nome de Jesus agora. Irmãos, a dor sumiu na hora. Na hora, eu não tomei Neosaldina. Gente, ou você crê ou você não crê. Ou você crê naquilo que você professa, ou você está perdendo tempo. A gente está brincando de ser crente. Lógico, tem horas que Deus não faz da forma como que a gente quer. A gente tem que buscar um médico, ajuda médica. Mas buscou a ajuda do alto primeiro? Levou o teu problema a Deus? Levou as tuas angústias, as tuas aflições? Não, mas a gente quer resolver com outros. E Deus fica assim, caraca, eu queria ajudar, mas tá bom, vai lá no agiota. Eu queria ajudar, vai lá no médico, paga a consulta lá. Gente, você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer que Ele é poderoso para fazer algo agora na tua vida. Você precisa crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente do que nós pedimos ou imaginamos, segundo o poder que nós opera, o poder do Espírito Santo. Aleluia! Mas se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus, porque uma hora ou outra Ele vai agir e entrar com providência. Aleluia! Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Aleluia! Pastora Márcia, levanta uma oração aqui por nós. Aleluia! Glória, louvado seja o teu nome. Feche seus olhos. Fala aí com Deus. Aleluia, Deus. Ó Pai, agora nos colocamos, Senhor. Deus, como aqueles pintinhos que o Senhor quis acolher. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, colocamos diante de Ti a nossa fragilidade. Colocamos diante de Ti, Senhor, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos do Senhor, como precisamos, Deus, do sustento que vem de Ti, como precisamos da provisão que vem do Senhor. Pai, o Teu povo agora se coloca como aqueles pintinhos, Pai, debaixo das Suas asas, crendo que o Senhor é poderoso, Senhor, para nos proteger, para nos alimentar, para nos sarar, Senhor, para revigorar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós aprendemos, Senhor, que nós vamos olhar, sim, Deus, para as aves do céu, meu Deus, e vamos aprender como elas sabem, Deus, que o sustento vem de Ti. Meu Deus, que o socorro vem de Ti.
Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Deus, seja o provedor do teu povo. Que o teu povo nesta noite venha ter aprendido, Deus, que o Senhor é o nosso sustento. Que nada temos, que nada somos, que queremos estar debaixo das tuas asas. Oh Deus, em nome de Jesus, supra as nossas necessidades, Deus. Senhor, age com os teus milagres. Age, Senhor, com o teu sobrenatural. A cada dia, Senhor, a cada manhã, Deus, que o teu sustento venha estar nas nossas mesas. Deus, sobre a vida dos desempregados, Deus, que eles venham sentir, venham saber que o sustento vem do Senhor. Sobre a vida daqueles que estão trabalhando, os dizimistas, os ofertantes. Meu Deus, em nome de Jesus, seja o provedor, seja o multiplicador, seja aquele que vem estender, meu Deus, venha estender, Pai, toda a renda dos seus filhos, que de um modo poderoso nós venhamos, Deus, ser diferentes. De um modo milagroso, nós venhamos viver como as aves. De um modo seguro, de um modo firme, sabendo que a cada dia o Senhor dará o nosso pão. E que esse pão que o Senhor nos dá, Pai, nós venhamos também dar àquele que precisa. Como a tua palavra diz, que nós venhamos ter para dar e nunca pedir, porque o Senhor é o Deus provedor, meu Pai. Então nós te agradecemos por esse Pai provedor, por esse Pai que tem sustentado cada um dos seus filhos, meu Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus.